Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 e 27 é o texto que eu separei para compartilhar com você nesse dia. Então aqui é Jesus. Ele diz assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica. Então aqui eu pensei algumas coisas assim para pensar com você. A primeira coisa é assim: é sobre semear, entendeu? Semear sempre tem a ver com multiplicação. E aqui eu quero te convidar a semear a palavra de Deus, semear as coisas de Deus. E olha que lindo, que comparação linda que Jesus ele nos diz, para que nós possamos assim perceber, né, entender um pouco da dimensão do que é isso, entendeu? Então, assim como a semente, ela é semeada, ela germina, ela cresce, ninguém vai estar lá, né? Ninguém sabe, é meio que um mistério que acontece. Quando a gente vê, já apareceu lá a folhinha, aí nasceu, né? Tá crescendo. E o reino de Deus, reino é domínio, enfim, é presença de Deus, cresce assim também. É meio que um mistério, sabe? Então, eu quero dizer assim para nós, para você, né, e para mim, nós não temos que ficar receosos ao semear a palavra, as coisas de Deus. Meu Deus, será que vai valer a pena? Será que vai dar fruto? Ai, será que a pessoa vai entender? Será que a pessoa vai rejeitar? Olha, uma coisa nós sabemos, os terrenos que são aqui, dizendo o coração das pessoas, a gente não conhece. Mas isso não deve ser um impedimento. Isso não jamais deve ser uma barreira que impeça que nós semeemos as coisas de Deus, a palavra de Deus. Apenas nós devemos semear. Semear, entendeu? E Deus trata de cuidar, né? Às vezes a gente lança uma palavra boa, uma palavra que vem de Deus. Nós às vezes não temos dimensão do que uma única palavra é capaz de fazer, né? Ela é capaz de fazer uma revolução na vida de alguém, mudar assim, olha, os pensamentos, a mente, levar a pessoa a refletir, entende? Então assim, a palavra, eu diria, a palavra de ordem, eu quero deixar aqui para nós é semear, semeadura. E aqui te convidando em semear a palavra de Deus. E na vida também, tudo que nós semeamos, né, vai dar um resultado. Mas eu quero te convidar a semear a palavra de Deus. Então você pode dizer, mas eu não tenho habilidades com a Bíblia, às vezes eu não tenho nenhuma Bíblia. No primeiro momento eu te convido a semear as coisas de Deus. Você não tem a palavra, você não tem a habilidade, mas você tem um coração. O seu coração tem Deus, você tem Deus no coração. Então você tem uma semente aí dentro de você. Você tem amor. Leve isso onde você for. Semeie, não tenha medo de semear. Às vezes uma palavra boa que vai dissipar ali uma confusão. Às vezes um abraço na hora diante da angústia de alguém. Uma palavra de esperança, de dizer, não é o fim, sabe? Sempre semear coisas boas, tá bom? E é sobre isso e o mais Deus fará. E nós não conhecemos os terrenos, mas Deus conhece. E que nós possamos, e que Deus sempre coloque diante de nós bons terrenos, né?
para que também nós nos alegremos. É tão bom, né, quando a gente sabe que semeou uma sementinha ali e deu resultado. Que Deus possa nos dar a alegria de perceber isso, de viver essa alegria, essa coisa boa, de saber eu semeei a palavra de Deus, as coisas de Deus, e aqui está o fruto. Olha que coisa boa. Tá bom, e que Deus nos abençoe. E vamos sim, não vamos ficar medrosos, pensando, ai, será que vai? Ai, será que a pessoa vai achar de mim? Ai, sabe aquele receiozinho bobo? Que o Espírito Santo nos dê ousadia para tão somente semear a palavra e semear também Deus, a presença de Deus que está em nossos corações. Tá bom? E que Deus nos abençoe hoje e sempre.